Olá, gente. Nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre célula, tá? Ficou faltando aí umas coisinhas a gente falar, então nós vamos falar hoje, tá? Que essa semana nós vamos trabalhar. Então, nós vamos começar falando o seguinte: célula é a menor parte de um ser vivo. Isso a gente já sabe, nós já estudamos. Agora, o que que é exatamente essa célula? Como ela é classificada? E como a gente pode estar se formando um pouco mais sobre ela. Então, vamos lá. Então, aí nós temos um desenho de célula, porque como a gente já conhece, já falou muita coisa de célula, aí tem um desenho com as três partes fundamentais de uma célula: o citoplasma, a membrana plasmática e o núcleo, tá? São básicas, as três básicas. E podem ter outras organelas, que a gente já viu, que vai completar esta célula, dependendo do lugar aonde ela está. Dependendo do órgão que ela está formando, ela tem outras organelas, tá bom? Então, as células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, com exceção dos vírus, porque o vírus, só recordando, o vírus, ele só tem vida se ele entrar numa célula, se ele for um parasita de uma célula, aí ele tem vida. Se ele tiver no meio ambiente, no ar, na água, no solo, ele é um cristal. Então, o vírus, ele é a novidade, é uma coisa nova que a gente está aprendendo. Nós estamos sofrendo por causa desse vírus, mas, com exceção do vírus, que ele é vivo, todos os organismos vivos possuem células. Então, nós vamos conhecer a seguir os principais tipos de células, suas partes básicas e as estruturas nelas encontradas. Alô? Vamos lá. Então, classificação das células. As células podem ser classificadas de diferentes maneiras, sendo uma dessas a divisão em dois grandes grupos: procariontes e eucariontes. Então, olhando essa ilustração aí, de cara a gente já percebe o seguinte: procarionte ela é mais simples, eucarionte ela tem mais coisas no citoplasma dela, tá bom? Vamos ver a principal diferença a seguir. Então, continuando, nós vamos falar o seguinte: as células procariontes, elas, as células procarióticas e eucarióticas são tipos celulares que se diferenciam, entre outras características, pela presença ou ausência de núcleo. Então, olhando a ilustração, a gente vê que as procariotas lá não tem núcleo, não mostra o núcleo, não aparece o núcleo. Embora o material genético está misturado nela, está no meio do citoplasma dela. Do outro lado, eu tenho a eucariota, ela tem o núcleo lá, ó. Essa é a principal diferença, tá? Enquanto as células procarióticas não apresentam material genético envolvido por envoltório nuclear, as eucarióticas possuem um núcleo bem definido. Aparece o núcleo na eucariota e não aparece o núcleo nas procariotas, tá? Aí nós vamos separar, vamos falar as duas separadamente. Eucariontes. As eucarióticas são encontradas na maioria dos seres vivos, tais como os fungos, protozoários, animais e plantas. Geralmente seres grandes, multicelulares, pluricelulares ou até unicelulares, mas que tenham o núcleo, tá? Então são células mais complexas, mais cheias de organelas, mais definidas. Aí, continuando, nós temos o seguinte: as procariontes é o contrário, ela não vai mostrar o núcleo. Embora ela tenha o material genético lá, mas ela não vai mostrar o núcleo. Ó, já as células procarióticas são encontradas apenas em bactérias, cianobactérias e árqueas. Pouquíssimos seres vivos unicelulares, não aparece o núcleo nele, embora tenha um material genético misturado no seu citoplasma, mas não tem um envoltório aonde tem mostra o núcleo, então não aparece no núcleo. O termo procariótico vem do grego pro,
que significa antes, e carion, que significa cerne, uma referência ao núcleo. Uma célula procariótica seria, dessa forma, uma célula que surgiu antes do núcleo. Nessas células, observa-se a presença de material genético disperso, sendo essa dispersão resultante da ausência do envoltório nuclear, que delimita o núcleo em outras células. O local onde se localiza o material genético nesse tipo de célula é chamado de nucleoide. Gente, ali ó, nós temos uma célula procariótica, ela não mostra nenhum núcleo, mas ela tem um material genético ali. A gente não pode descartar isso, mas é o nucleóide, é o DNA que a gente fala, né? Aí está mostrando uma célula bem mais simples, não mostra núcleo, mas ela tem um material genético, a gente não pode esquecer disso, tá? Então, o termo eucariótico vem do grego eu, que significa verdadeiro, e cário, que significa cerne, uma referência ao núcleo. As células que possuem núcleo delimitado pelo envoltório nuclear são chamadas, portanto, de eucarióticas e são muito mais complexas do que as células procarióticas. Nesse tipo de célula, encontramos um núcleo bastante individualizado e organelas celulares. Então, vejam bem, lá em cima nós temos uma célula mostrando o núcleo, aparece perfeitamente o núcleo, citoplasma, nós temos o envoltório ali, ó, tá? E nós temos membrana plasmática, centríolo, mitocôndria, aparelho de Golgi, lisossomo, ribossomo, membrana plasmática, citoplasma, olha quanta coisa. Retículo endoplasmático, rugoso e peroxomo. Tudo isso está dentro da célula. Então, essa célula é mais complexa. Ela tem um núcleo fechadinho no envoltório que aparece perfeitamente em qualquer análise que for feita, tá? Então, diferença entre células procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas e eucarióticas apresentam algumas diferenças básicas. Células eucarióticas apresentam a maior parte do seu material genético envolto por uma membrana dupla, chamada de envoltório nuclear. Ou seja, aparece o núcleo, ele é visível. Nas células procarióticas, por sua vez, o material genético não está envolvido pelo envoltório, estando concentrado em uma região chamada de nucleóide. Então, olhando aí, olha bem as diferenças. Olha, nós temos as duas células aí. De cara, a gente vê que uma é mais complexa que a outra, tem mais organelas que a outra, mas fazem a mesma função. Na eucariótica, olha lá, membrana plasmática, tem numa e tem na outra. Envoltório nuclear, veja só, não tem, só tem na eucariótica, na procariótica não tem. Essa é a grande diferença. Material genético tem nas duas e citoplasma tem nas duas. Então, o que falta mesmo é só o envoltório nuclear, que é onde fica fechadinho o núcleo, tá? Continuando as diferenças. Células procarióticas não apresentam organelas celulares, diferentemente das células eucarióticas. Ou seja, a eucariótica é mais complexa, ela tem muito mais organela celular no seu citoplasma. As células eucarióticas, de maneira geral, são maiores que as células procarióticas. Deduz-se porque ela tem mais organela celular, e se você for fazer uma análise num laboratório, no microscópio, você vai ver que isso é verdadeiro. Então, aí, de novo, a gente tem as duas células, mostrando a eucarionte e a procarionte, as diferenças que elas possuem, tá bom? Aí nós temos o exercício. Esse exercício está simples, tudo que vocês precisam aí, tá no texto, leiam e procurem no texto a palavra que se encaixa ali. Como já tem uma letrinha, a célula já está ali, vai ser muito mais fácil para vocês, tá bom? Bons estudos e reforçando, olha aí, nós temos, ficou muito bom aí essa diferença das células procariontes e eucariontes. Ó, procariontes, ausência de núcleo definido. Eucariontes, presença de núcleo.
Procariontes, ausência de organelas membranosas. Eucariontes, presença de organelas membranosas. Procariontes, ausência de citoesqueleto. Eucariontes, presença de citoesqueleto. Exemplo: procariontes, células bacterianas. E exemplo de eucariontes, célula animal e vegetal, que são as mais complexas. Tá bom? Gente, beijo para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Até a próxima.